Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 7º encontro da nossa disciplina de Direito Processual Penal 4. Hoje nós iremos tratar de dois temas extremamente relevantes, que desde 2008 é tema de muito debate e até a nossa contemporaneidade continua fazendo parte de muitas discussões frente principalmente à aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana. Fora o tema que nós iremos tratar a partir de agora, junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, junto ao FCARP virtual, tem um resumo para vocês sobre a Lei de Execuções Penais, tem um quadro com a síntese da Lei de Execuções Penais, algumas questões para vocês responderem, e vocês vão observar que com a aula de ontem, vocês conseguem responder as questões de hoje. Temos o nosso fórum e tem uma cartilha que está inserida lá para vocês lerem depois que fizerem as atividades. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre o uso das algemas e o princípio da dignidade da pessoa humana. Licença. É que eu não ouvi direito o que o senhor falou em relação às atividades. Vai ficar com o mesmo prazo? As atividades vão ficar com o mesmo prazo. No primeiro dia de aula, eu passei todo o meu programa de ensino com todas as minhas regras que seguem as regras da instituição. Ou seja, os fóruns devem ser respondidos no que seria o horário da nossa aula presencial e as atividades eu sempre deixei chegar até meia-noite, descumprindo inclusive as regras da instituição. Eu sigo todos os padrões da instituição. Então, eu não vou estender o prazo, deixar para o final de semana, deixar para o dia seguinte, vamos nos dedicar. Se estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer a mesma atividade dentro da sala de aula, no período normal da aula. Então, vai continuar, porque eu apresentei desde o primeiro dia de aula qual é a minha didática, quais são os meus padrões, e eles estão todos fundamentados nas resoluções da faculdade. Eu não vou alterar os prazos. O uso das algemas e a dignidade da pessoa humana. Falar em algemas é falar, de certa forma, em causar um vexame àquele que praticou um certo crime. Ontem nós falamos de suplício em Michel Foucault. O suplício era a punição em praça pública que também fazia as pessoas passarem por situações vexatórias. Essas situações vexatórias eram vistas como grandes espetáculos, e isso acontece desde a história romana, né? Se nós voltarmos no direito romano, nós vamos ver que isso já acontecia nas praças públicas, e que nós, com o desenvolvimento do direito, passamos a ser mais humanitários, a olhar a aplicabilidade do direito para aquele que descumpre as regras previstas pelo ordenamento jurídico com um olhar mais humanista, mais sensível, mais purista não com ênfase na teoria pura do direito de Hans Kelsen, porque na teoria pura do direito de Hans Kelsen, as penas eram extremamente degradantes e destruidoras da vida das pessoas. O Código de Processo Penal, ele vai permitir o uso das algemas, né, em situações que sejam extremamente necessárias, ou seja, quando tiver resistência num possível flagrante, pegar alguém com a boca na botija praticando crime, ou quando houver algum descumprimento das ordens do policial que está ali fazendo a abordagem no momento também. A lei ela vai proibir o uso da algema para as mulheres grávidas durante as consultas preparatórias para o parto e para o trabalho de parto e ainda no pós-parto. Então, a mulher grávida, que é reeducanda, não pode fazer uso de algemas.
essa mulher que está grávida, quando ela tem a sua criança, temos um sistema carcerário específico para as mulheres ficarem com seus filhos durante o período de amamentação. Depois elas são separadas e a criança é entregue à família. Mas durante o período de amamentação, 6 meses, a criança vai ficar. E nós temos um sistema carcerário específico aí no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, que é só para mulheres gestantes, tá? Cada estado tem a sua resolução específica prevista pelo Tribunal de Justiça, mas quem sustenta tudo isso é o CNJ. Já a súmula vinculante número 11, ela estabelece o uso de algemas como uma excepcionalidade, somente em casos excepcionais. Então, vai ser lícito em casos de resistência do preso ou de terceiros e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física do próprio sujeito que está sendo detido, como dos policiais que estiverem executando, escoltando, e tudo isso vai ser justificado por escrito em documento próprio. Por quê? Porque pode-se alegar abuso de poder. A pessoa que está sendo algemada pode falar que está sendo feito um abuso de poder, um abuso de autoridade, né? Que o policial está se achando todo poderoso e por isso que está algemando, para fazer com que essa pessoa sinta vergonha, passe vergonha perante os outros, seja motivo de chacota, não é? E a legalidade desse uso de algemas, então, ele tem previsão na súmula vinculante número 11, que é de 2008. Então, desde 2008, começa a se discutir o caráter humanitário do uso de algemas. E vai ser essa súmula que vai dizer, que vai prever a possibilidade de uso dessas algemas, e tudo isso tem que ser fundamentado por escrito, vai estar previsto na lei. Isso é uma forma de garantia da segurança pública, da segurança do Estado, da segurança dos agentes penitenciários, da segurança da própria polícia militar e até mesmo da polícia civil, quando vai fazer a oitiva de uma pessoa que foi presa em flagrante praticando um determinado crime. Atualmente, o uso da algema restringe-se às hipóteses nas quais a autoridade, mediante fundamentação escrita, considera que tenha havido resistência, demonstrando receio de fuga ou perigo à integridade própria ou alheia. Não é como está aí na charge. Cadê as algemas? Aí o outro policial responde: antes de usá-la, terei que fazer um pedido por escrito em 2 vias autenticadas. Tem que fazer? Tem, mas não é neste momento. Neste momento, coloca a algema, faz uso dela. Olha o tamanho do cara, fortão, valentão. Olha os 2 policiais, raquíticos, coitadinhos. Até ele lavrar isso, já rodou, né? Então, primeiro faz uso da algema, depois vai fazer o termo justificando o uso dessa algema. Isso é o que prevê a súmula vinculante número 11, que é de 2008. As diretrizes que guiam o uso da algema: a dignidade da pessoa humana, a proibição de tortura, de tratamento desumano e degradante, as regras do Bangkok e o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é o Pacto de Direitos Humanos, né? Vocês sabem disso. As regras de Bangkok, tá uma cartilha postada lá no AVA, no FCARP virtual, para vocês lerem ela depois. Essa cartilha que traz essas regras específicas vai falar de quando a mulher pratica o crime e vai ser feito uso de algemas. Então, vai tratar somente do caso de mulheres, tá? Do gênero feminino. E aí vocês podem perguntar, mas estamos falando de gênero. Hoje,
nós temos julgados autorizando que nessas questões de gênero que envolvem a sexualidade, tem já jurisprudências autorizando as pessoas a cumprirem pena no sistema penitenciário a que se identifica por intermédio do seu gênero, né? Muitas pessoas se identificam em gêneros opostos do que são. Os casos em que se pode usar as algemas. Então, pode-se usar as algemas quando tiver a resistência da prisão, quando a pessoa tentar fugir e quando tiver perigo, a integridade física de quem? Da própria pessoa que está tentando fugir ou dos próprios policiais ou da autoridade judiciária competente, ou até mesmo de terceiros. Então, vai poder fazer uso da algema. É proibido o uso de algema em mulheres durante o trabalho de parto, no trajeto da grávida do presídio para o hospital e após o parto, durante o período em que estiver hospitalizada. No hospital não vai fazer uso de algema e vai ter policial cuidando dela o tempo inteiro na porta, vigiando. As regras de Bangkok, como eu disse para vocês, são as regras, então, que são os direitos humanos relativos à aplicabilidade do uso de algemas para as mulheres infratoras. É um tratado internacional de direitos humanos, previsto pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em que nós somos signatários, nós fazemos parte disso. Então, se tiver que cair no exame da OAB para vocês, vai cair essa tabelinha aí. Quando é que pode usar, o que acontece no caso da mulher grávida e se infringe o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que infringe. Enquanto bons advogados criminalistas, nós vamos a todo instante bater nessa tecla da infração ao princípio da dignidade da pessoa humana, que todos nós temos desde a nossa concepção até depois da nossa morte. Com o desenvolvimento da nossa sociedade, aquilo que era uma algema, hoje passa a se tornar uma tornozeleira eletrônica. Nós discutimos menos sobre o uso de algemas, inclusive a maioria dos juízes nas audiências autorizam que se tire as algemas, alguns obrigam, outros não, mas eu, enquanto advogado, posso solicitar que se tire as algemas no momento da audiência, e uma nova forma de punição da contemporaneidade vai ser o uso da tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica, que a tornozeleira sempre foi um objeto de estética, de beleza, né? E aliou-se isso à segurança pública, às melhorias dentro do sistema penitenciário, dentro dos presídios, e vocês estão vendo aí como é uma tornozeleira eletrônica, né? Ela tem um lacre que fecha ela. Se esse lacre for rompido, a tornozeleira vai desmontar, e nós temos, inclusive, casos de pessoas que tiraram a tornozeleira e colocaram em cachorros, né? E aí, lá na monitoração, via andando sem parar, né? E aí, quem faz a monitoração, é óbvio que vai atrás para ver o que está acontecendo. A tornozeleira eletrônica, ela surge para tentar diminuir o caos dentro do sistema penitenciário, que está abarrotado, né, nos dias de hoje, como nós temos visto nas nossas últimas aulas. O item, a tornozeleira, surgiu então para suprir duas situações do sistema prisional: o custo em manter o reeducando na prisão, que é extremamente alto, e as vagas disponíveis no sistema carcerário brasileiro. Mesmo após progredirem de regime, estes presos passam a ser vigiados e precisam cumprir uma série de determinações. A lei estabelece atualmente que só perderá o direito ao monitoramento eletrônico
O preso que remover, violar, modificar, danificar de qualquer forma o dispositivo, a tornozeleira, ou que deixar de responder e de seguir as orientações do servidor responsável pelo equipamento. Na tornozeleira tem um chip de telefone, em Araputanga, acho que é da TIM. Em Araputanga, acho que é da TIM o chip que vai. E é por intermédio desse chip que é monitorado. Onde é feito o monitoramento? Na cadeia pública, em Araputanga é feito na cadeia pública pelo diretor da cadeia. Então, pelo computador, ele consegue monitorar todos os passos daquela pessoa que está usando a tornozeleira eletrônica. O perfil de quem usa a tornozeleira eletrônica é do preso que já cumpriu uma boa parte da sua pena no regime fechado e que, por ele ter apresentado um bom comportamento, ele vai ter o direito de poder usar a tornozeleira e ter a sua vida, começar a ter a sua vida reinserida, né, dentro da sociedade, vivendo em liberdade. A tornozeleira eletrônica, ela é um benefício tanto para o preso quanto para o Estado em questão de finanças, né? Embora nós, cidadãos comuns, quando vemos alguém usando uma tornozeleira eletrônica, nosso primeiro instinto é de dar um passo para trás e sair de perto. Quem vai conceder a autorização para que se use a tornozeleira eletrônica, para que se mude de regime, né? Para mudar esse regime, fazer o uso da tornozeleira eletrônica, só cabe ao juiz da execução. O juiz da execução é o juiz onde a pessoa está cumprindo pena. Cabe ao juiz, então, conceder e fiscalizar, por meio da monitoração eletrônica, a saída temporária no regime semiaberto ou na prisão domiciliar. Ela também vai ser aplicada para crimes iniciais. Ela não precisa ser aplicada somente para quem está respondendo um crime já no regime fechado, que ficou determinado tempo preso, e aí ele vai progredindo até chegar na possibilidade de colocar uma tornozeleira. Não, de imediato o juiz já pode, dependendo do crime, já pode conceder o uso da tornozeleira logo de cara. O condenado, ele vai ser instruído acerca de todos os cuidados que ele deve adotar com o uso desse equipamento eletrônico e dos deveres. Ele vai receber a visita de servidores responsáveis pela monitoração eletrônica, ele tem que responder aos contatos e cumprir com as suas orientações, abstendo-se de se remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outra pessoa o faça. Não pode mexer na tornozeleira. Se mexer, tirar o lacre, ela tem umas luzinhas, ela vai mudar de cor, aparece lá tudo o que está acontecendo. A violação comprovada dos deveres previstos pode acarretar, a critério do juiz da execução, sempre ouvido o Ministério Público e a defesa, a regressão de regime. Ele volta para o regime fechado. E essa revogação de autorização de saída temporária, revogação de prisão domiciliar, vai receber advertência por escrito para todos esses casos. Então, a pessoa está usando a tornozeleira eletrônica e aí ela descumpriu uma das regras lá, está passeando fora do seu limite territorial permitido, que tem uma circunscrição, que pode andar, tem um determinado horário que tem que estar recolhido dentro de casa, e tudo isso dá para ver. Se a pessoa descumprir isso, primeiro ela vai receber uma advertência, depois ela vai receber outra advertência, ela vai receber até 3 advertências. De quem? De quem faz o monitoramento. Quem faz o monitoramento? O diretor do sistema penitenciário e comunica sempre ao juiz da execução. Ele, na terceira advertência, o juiz
vai, então, chamar essa pessoa e ele pode proibir, então, retirar o uso da tornozeleira e regredir a pessoa para o sistema penitenciário pelo fato dela ter descumprido as regras previstas para o uso da tornozeleira eletrônica. No que tange a revogação da monitoração, esta pode se dar quando tornar-se desnecessária ou inadequada, se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a vigência ou cometer alguma falta grave. Algumas curiosidades desse Big Brother do sistema executivo penal, né, da execução penal, da lei de execução penal. O usuário, ele não pode sair do raio permitido para o seu trânsito, ou seja, ele só pode andar na área pré-estabelecida, e isso vai constar lá do sistema de monitoramento, ou seja, ele pode andar na casa dele, ele pode andar até 10 metros ali da sua casa, ele pode trabalhar? Pode, mas ele tem que dar o endereço e o horário de trabalho. Às 8 horas da noite, ele deve estar dentro da casa dele. Se ele não tiver, a tornozeleira muda de cor e aí vai aparecer lá no monitoramento. Nos finais de semana e feriados, a limitação torna-se maior. Ele é mais obrigado a ficar dentro de casa, porque se ele trabalha, não tem motivos para ele sair, porque aquele dia é feriado ou é um final de semana. Ele pode sair para uma outra comarca? Pode. Se comunicar à pessoa que faz o monitoramento, dizendo aonde vai, por que vai, o horário que vai e a hora que volta, porque ele tem que passar a noite na casa dele. Então, vai ter um horário específico para ser cumprido, geralmente entre 8 e 10 horas da noite é o horário de se recolher. Pode, deve, né, tomar banho fazendo uso da tornozeleira, ela é a prova d'água, também pode nadar, pode ir na piscina, porque ela é a prova d'água. O aparelho, ele recebe uma recarga diária, ela vai durar 24 horas, tem que ficar no mínimo 3 horas para ter uma carga completa, tipo carregar o celular, então tem que ficar 3 horas na tomada. O reeducando, né, no caso, geralmente ele coloca a hora que vai dormir, né, ele coloca na tomada e fica ali. Leva 3 horas, então, para carregar. Quando tiver 25% da bateria, vai começar a pitar a cada 10 minutos e vai vibrar, ela treme. Depois, conforme vai diminuindo, vai a cada 5 minutos esse bip apitando e tremendo, vibrando cada vez mais. A bateria fica completa em 3 horas de carregamento, que vai durar as 24 horas, que vão ser os 90 minutos. E qual que é o custo disso? Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, não é estatal, é nacional. O custo da tornozeleira gira em torno de R$300, mas pode variar de 160 a R$600 aproximadamente. Por quê? Porque ela pode dar defeito. Se der defeito, tem que consertar. O conserto vai girar em torno de 160 a R$600. E R$350 é o valor da tornozeleira para o Estado. Então, é melhor ter a tornozeleira do que manter o reeducando dentro do sistema penitenciário, principalmente nesses tempos pandêmicos. O aparelho, ele deve ser carregado toda vez que ele estiver piscando na cor amarela e a luz vermelha vai acender. Então, ele vai ter uma luz e ele vai piscar em 3 cores. Ele vai piscar na cor verde, na cor vermelha e na cor roxa. Na cor verde significa que está tudo ok, que ele está dentro do espaço dele,
no horário dele definido, tudo certinho, a tornozeleira está ok. Ela não vai vibrar, ela não vai apitar. Vai estar verde, vai estar ok. Se ficar vermelho, vai começar a emitir um som do bip, ela vai tremer e vai estar pedindo para carregar. Então, ela fica um vermelho meio alaranjado, assim. Por isso que em algumas doutrinas, se vocês olharem, vai estar escrito amarelo, mas é vermelho, fica meio laranja. Não chega a ser um vermelho. E ela fica roxa quando a pessoa está fora daquele limite que é permitido para ela. Então, se ela estiver fora da casa dela, vai ficar roxa. Se ela não estiver no horário de trabalho e está em outro lugar que não seja o local de trabalho, também vai ficar roxa. E tudo isso sai no relatório lá do monitoramento que é feito pelo diretor do sistema penitenciário. Tudo isso é importante, inclusive, para nós no exercício da advocacia, para ajudar os nossos clientes e auxiliar. Para isso, cada estado vai ter a sua central, que vai ser o 0800. Caso a tornozeleira dê problema, ela deve ser trocada, enviada para conserto, vai colocar outra nessa pessoa. Cada tornozeleira tem um código específico que identifica quem é o reeducando. Então, vai ser um número que vai identificar, pode tomar banho usando a tornozeleira, deve tomar banho usando a tornozeleira eletrônica. O nosso fórum de hoje é o fórum de número 7, e ele diz assim: dentre os princípios que regem a execução penal, qual é o de maior relevância? Nas nossas primeiras aulas, nós vimos alguns dos princípios do direito processual penal. E aí nós chamamos eles de eocovigipoi, né? Estado de inocência, oralidade, indisponibilidade do processo, contraditório, ampla defesa, inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Aí fizemos a diferença entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Falamos das 8h10, que é o horário que vocês têm que marcar os compromissos, para vocês não esquecerem dos prazos, né, do que é uma, do que é a outra prova. E tratamos dos princípios específicos da Lei de Execução Penal. Dentre eles, nós vamos ter um que eu já enfatizei hoje no início dessa nossa conversa, né? Então, retomando pontos importantes, as algemas, o uso de algemas sempre foi feito na história da nossa humanidade, do sistema penitenciário principalmente, e não se discutia muito isso. Com o desenvolvimento da sociedade, nós passamos a tornar o direito humano. Esse caráter humanitário do direito faz com que surja a súmula vinculante número 11, que vai estabelecer quais são as regras para a autorização de uso das algemas, que vão ser chamadas de argolas vexatórias. Argolas vexatórias porque elas, de certa forma, fazem com que aquela pessoa que está fazendo uso, sendo obrigada a utilizá-la, sinta-se envergonhada por estar fazendo uso dessa argola, desse sistema de monitoramento do Poder Judiciário. Fazer uso das argolas vexatórias, então, é a partir de 2008, com essa súmula vinculante, que o fazer uso dessas argolas e dizer que elas são vexatórias vai trazer à baila uma grande discussão. E aí começam as grandes produções acadêmicas acerca do uso das algemas, até nós chegarmos hoje na nossa contemporaneidade e falarmos do uso da tornozeleira. E nós acabamos que equiparando o uso das argolas, das algemas, com o uso da tornozeleira. Ambas possuem caráteres
vexatórios, né? O uso das algemas, é um tema que está sempre indo e voltando, faz parte do passado, faz parte do nosso presente, e ele nos remete ao dia sombrio em que as trevas cobriram toda a terra. O dia em que o nosso maior arquiteto e jurista deixou-se prender amarrado e algemado, abstraindo-se de sua vida em nome da plena redenção, da libertação. Vítima vexatória, ele nos ofereceu a salvação. Derivada do vocábulo árabe al-adijma, a expressão algema tem como significado a pulseira, instrumento de ferro constituído basicamente por duas argolas interligadas para prender alguém pelos pulsos ou pelos tornozelos. No Brasil, o uso das algemas sempre teve presente na história, de forma tácita ou expressa, e inclusive nas legislações, desde as ordenações filipinas do século XVII, passando pelo Código Criminal do Império de 1830, que, por causa das revoltas contra a coroa, sujeitava os réus à pena de andarem com algemas nos pés e correntes de ferro. Nos dias atuais, com o advento do Código de Processo Civil de 1941, sendo omisso em termos, nos dizeres do artigo 284, não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga. Apesar de não expor objetivamente o uso das algemas, sinaliza a referência extrema à sua aplicação e, combinado com o artigo 292, se houver resistência à prisão em flagrante ou a determinada autoridade competente, o executor e as pessoas a que o auxiliarem poderão usar de meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência. Com uma simples análise aos dispositivos do Código de Processo Penal, percebemos que apenas com o uso de exceções, ou seja, em termos de resistência ou tentativa de fuga, é admitido o uso de algema ou dos famosos braceletes de ferro. A necessidade de regulamentar o uso de algemas no nosso país veio com o advento da Lei 7.210, de 84, que é a Lei de Execução Penal, que pontua no seu artigo 199 que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal emitiu o entendimento da matéria com a finalidade de inibir abusos de toda sorte divulgados pelos meios de comunicação, pessoas algemadas e a ostensiva exposição dos delitos à mídia por intermédio dos mecanismos da cultura de massa, rádio, TV, dentre outros, apesar de, claro, o baixo potencial ofensivo, até mesmo detentores de cargos importantes no Brasil, prerrogativa de função, submetendo um acusado à humilhação psicológica e física de ser algemado por horas, sendo atitude com reflexos vexatórios, adotados pelas autoridades como um tipo de espetáculo, sendo totalmente humilhante e sem qualquer justificativa moralmente aceitável. Cenas estas que afloram o desejo de regulamentação. Seria ela uma prática desonrosa? A Lei de Execuções Penais e a Constituição Federal
vedam a utilização abusiva das algemas com a finalidade de proteger a integridade física e moral do indiciado ou condenado. Liberdade jurídica, súmula vinculante número 11. Para que a justiça se faça presente, são necessários preceitos legais criados pela sociedade e que correspondam às nossas principais necessidades. Por isso, buscamos com estas poucas palavras instigar, mobilizar e instrumentalizar o fazer, o agir e o pensamento humano, deixando a seguinte pergunta ao pé do ouvido dos nossos leitores: onde fica a dignidade da pessoa humana? O uso das algemas, chamadas argolas vexatórias, são indispensáveis, necessárias e justificáveis? Isso que eu acabei de ler para vocês é um artigo datado do ano de 2008, ano em que surge a súmula número 11, que vai tratar do uso das algemas pelo CNJ. Então, para vocês terem a noção de como essa discussão ela vem de muito tempo e continua até os dias de hoje, com caráteres extremamente conservadores até hoje, deixando de lado a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana. O conteúdo dessa aula vai ser inserido junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Entrem lá, peguem um resumo sobre a Lei de Execuções Penais, deem uma lida, tem uma tabela com o resumo da Lei de Execução Penal para vocês. Essa tabela está tudo resumidinho, e aí respondam as questões e o nosso fórum, o fórum até às 10, as questões até às 23h59. Em síntese, é isso. Amanhã vocês têm aula de outra disciplina, né? Nós nos vemos na quinta-feira, e na sexta-feira nós teremos a nossa mesa redonda, que espero que todos já tenham feito as inscrições, ainda não conferi a lista, vou conferir daqui a pouco e passo para vocês lá no grupo. Dúvidas, entrem em contato no nosso grupo do WhatsApp. Uma boa noite a todos, estarei online acompanhando vocês, vou deixar a sala aberta, tá? Boa noite.